Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no canal. A aula de hoje a gente vai falar sobre variância e desvio padrão. A gente vem estudando estatística aí ao longo desse início de ano e hoje vamos falar de variância e desvio padrão, que são duas medidas que a gente chama de medida de dispersão, né? A gente viu na semana passada a média, né? Moda e mediana, que são medidas de tendência central. Essa semana a gente vai ver variância e desvio padrão, que é valores que nos diz muito em relação, dada a média, em relação ao conjunto de dados. Tá? Então, é muito importante a gente saber entender a importância da variância e do desvio padrão em uma amostra estatística. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos supor que uma pessoa é encarregada de organizar atividade de lazer para um grupo de 6 pessoas. E recebe apenas a informação de que a idade média do grupo de pessoas é de 20 anos. Note que a idade média ser de 20 anos é uma informação que não é suficiente para a gente planejar atividades. Por quê? Como a gente viu, quando a gente tem valores diferentes num grupo de pessoas, num grupo de valores, a gente tiver um valor diferente, a média ela pode ser distorcida. Então, a idade média de 20 anos pode não ser característica suficiente do grupo, né? E aí, com essa medida de tendência central, a gente não consegue caracterizar o grupo. Então, não é conveniente a gente utilizar a medida que expresse o grau de dispersão de um conjunto de dados. Então, a gente precisa de outro tipo de medida, tá? E a gente utiliza muito as medidas de dispersão, conhecida como variância e desvio padrão, tá? Ok, então o que é variância e desvio padrão? Quando a gente tem um conjunto de n valores, vamos chamar aqui de x1, x2, xn, de uma certa variável x, se a gente mantém a notação de média já utilizada, a variância de uma amostra ela é esse número, dado pela soma de quadrados. Olha, x1 menos x barra ao quadrado, lembrando que x barra é a nossa média, né? Então, se a gente observa a variância, ela está fazendo o quê? A diferença do valor com a média e tomando o quadrado e dividindo tudo por n. Observa que isso é uma certa comparação dos valores com a média. Tá? Então, olha só, a gente faz exatamente o valor da variável menos isso aqui é a média, né? Ao quadrado. Olha, o valor da variável menos a média, né? Ao quadrado. Então, isso é a variância. Como que a gente calcula a variância de uma amostra? Fazendo o quadrado da diferença entre os termos, os valores, e a média dos valores. Tá? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por que trabalhar com desvio padrão se ele é só a raiz quadrada da variância? Note, como a variância envolve termos quadráticos, a gente não pode comparar a variância com os valores. Por quê? A unidade é diferente. Então, a gente extrai a raiz quadrada da variância para a gente ter um método de comparação, que é o que a gente chama de desvio padrão. Então, um exemplo, olha, a idade dos alunos de uma equipe, vamos supor que a gente tem uma equipe e os alunos têm idade de 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17 anos. Então, em aulas anteriores, a gente já deu esse exemplo, a gente viu que a idade média ela é de 13 anos. Então, olha só, a média das idades dos alunos é de 13 anos. Eu quero saber qual é o desvio padrão dessa amostra. Então, para me calcular o desvio padrão, lembre-se, ele é a raiz da variância. Então, o primeiro passo é calcular a variância. O que é a variância? É a diferença dos quadrados, dos termos, tudo elevado ao quadrado e somado. Então, a variância vai ser, olha, o primeiro termo, que é 12, menos a média, que é 13, ao quadrado. O segundo termo, que é 16, menos 13, que é a média. Então, ó, 16 menos 13, que é a média, ao quadrado. E assim eu vou fazendo com todos. E divido por n. Quem é n no nosso caso? O número de alunos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 alunos. Então, essa é a variância que a gente tem, né? A soma dos quadrados aqui dividido por 8. Fazendo a conta, a gente vê que isso dá 46 por 8, que é 5,75. Então, qual que é o desvio padrão da amostra? Olha, raiz quadrada da variância, que é 2,4, aproximadamente. O que isso significa? Significa que a média
a média de 13 anos, ela está... o grau de proximidade dela é o desvio padrão de 2,4. Então, é muito comum a gente ver em pesquisas, eles falarem assim, olha, a pesquisa foi feita com tantos leitores, margem de erro de tantos percentuais para cima ou para baixo. Essa margem de erro está relacionada com o desvio padrão. Tá? Está relacionada com o desvio padrão da amostra. Considere um aluno, por exemplo, que realizou diversos trabalhos durante o bimestre, obteve nota de 7,5, 8,5, 10 e 7. Eu quero saber a média aritmética, a variância e o desvio padrão das notas. Note o seguinte, que pedir média aritmética, variância e desvio padrão é um pouco redundante. Basta pedir desvio padrão. Automaticamente vocês terão que calcular a média e variância. Tá? Então, primeiramente, usando a definição, o que é a média? É a soma das 4 notas, né? A soma aqui das 4 notas, dividido pelo número de notas, que é 4. Então, é 7,5 mais 8,5 mais 10 mais 7 por 4, que é 33 dividido por 4, que é exatamente 8,25. Então, essa é a média das notas, né? Então, o que é a variância? Olha, é a diferença das notas com a média ao quadrado. Então, eu vou lá. 7,5 menos 8,25, que é a média, ao quadrado. 8,5 menos 8,25, que é a média, ao quadrado. E assim eu faço com todos. E divido por 4, que é o número de notas que a gente tem. Então, desenvolvendo, fazendo aqui as diferenças e calculando os quadrados, a gente encontra 5,25 dividido por 4, que é 1,3125. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que dá exatamente 1,1456 aproximadamente. Então, o desvio padrão agora é 1,1456. Note que ele é muito... significa que ele é bem próximo, a média é bem próximo das notas que a gente tem. Tá? Ou seja, a média descreve bem o conjunto de notas. Bom, então algumas observações que a gente tem que ter é o seguinte, no cálculo de variância aparecem termos quadráticos. Então a gente não pode expressar a variância na mesma unidade dos valores. Por isso a gente trabalha com desvio padrão. Tá? Além disso, observe que a variância e desvio padrão ela fornece informação de quanto a média está distante dos dados. Então, quando todos os dados, todos os valores da variável são iguais, então a gente tem uma coleção aqui de mesmo valor, sei lá, tudo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, a média obrigatoriamente é 4. Né? E o valor das variáveis, né? A média automaticamente é 4, então assim a variância e o desvio padrão é 0, porque a gente vai fazer o valor da variável menos a média, que é 4, isso é 0. Então, a variância de desvio padrão é 0. Então, a variância de desvio padrão de uma amostra em que a gente tem apenas um valor, a variância de desvio padrão é nulo, é 0. Outra observação importante que a gente tem é que quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogênea é a nossa distribuição. Né? Ou seja, a média ficará muito próxima dos valores das variáveis. E como o desvio padrão ele é expresso na mesma unidade da variável, ele é usado para a gente saber a regularidade da amostra, né? Para a gente saber o quanto a média se aproxima dos dados. Bom, aqui tem um exemplo que a gente vai fazer com calma. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um, né? E foram obtidas as seguintes marcas, né? Atleta A, atleta B e atleta C. Aí a primeira pergunta é qual deles obteve melhor média. Então vamos calcular a média de cada um deles. Olha. Vamos lá. Então vamos calcular a média de cada um. Então vamos começar aqui pelo A. Né? Vamos chamar de A barra a sua média. A gente tem, olha, vamos somar então todos os seus saltos, né, os valores dos seus saltos, e dividir pelo número de saltos. Olha, são 4 saltos, o primeiro de 1,48, o segundo de 1,70. Então 1,48 mais 1,70 mais 1,55 mais 1,31 dividido por 4. E isso vai ser igual a 604 dividido por 4. 604 dividido por 4, dá para a gente fazer aqui no cantinho, olha. 1 vezes 4, 4. Sobra 2, 5. Sobra 0, desce o 4, dá 1. Então, 151.
Então, a média de altura de salto do atleta A foi de 151 centímetros, né? O atleta B, ele tem a média de, vamos lá, então vamos novamente, olha, 1,45, 1,51, então 1,45, 1,51, mais 1,50 e 1,52, dividido por 4. Isso aqui vai dar exatamente 598 dividido por 4, que é igual. Então, vou fazer 598 dividido por 4. Olha, 1 vezes 4, 4, sobra 1. Desce o 9. 19 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16, sobra 3. Desce o 8. 9 vezes 4, 36, sobra 2,5. Então, dá 149,5 centímetros de altura. E o atleta C tem média, vamos lá, 146, 151. Então, 146 centímetros, 151 centímetros, mais... Aí a gente tem 143 e 160 dividido por 4, que é igual a 600 dividido por 4. E isso aqui dá 600 dividido por 4. 1 vezes 4, 4, sobra 2, 150. Então, qual atleta teve maior média? O atleta A obteve maior média, né? 151 é a maior média das três, tá? Então, o atleta A obteve maior média. Agora, a gente precisa saber qual é o mais regular. Para saber qual é o mais regular, a gente precisa de calcular o desvio padrão de cada um deles, tá? Então, o desvio padrão de cada um. Então, para isso, vamos calcular a variância de cada um. Primeiro, a variância do A. O que é a variância do A? É a diferença entre os dados e sua média. Então, vamos lá. 148 menos 151 ao quadrado, mais 170 menos 151 ao quadrado, mais 155 menos 151 ao quadrado, mais 131 menos 151 ao quadrado. Isso tudo dividido pelo número de saltos, que é 4. Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem 148 menos 151, 3 ao quadrado, 9. 170 menos 151 dá 19. 19 ao quadrado, 36, 9 vezes 9, 81. Vai 8, 9 vezes 1, 9 com 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Então, 1. 7 com 9, 6. Vai 1, 361. 155 menos 151, 4 ao quadrado, 16. 131 menos 151, 20 ao quadrado, 400, dividido por 4. Então, a variância de A vai ser igual a 786 dividido por 4. Bom, e isso aqui, né, 786 dividido por 4, isso dá 1 vezes 4, 4, sobra 3, desce 8, 9, 9 vezes 4, 36, sobra 2, desce o 6, 26 por 4 dá 4, sobra 2,5. Então, dá 194,5. Então, a gente tem o desvio padrão de A, que é raiz quadrada de 194,5. E isso aqui dá aproximadamente 14, tá? Não dá exatamente, não. Dá aproximadamente 14. Ok? Bom, fazendo o desvio padrão de B, fazendo a variância de B e a variância de C, a gente vai encontrar os seguintes valores.
variância de B, 7,25, o que nos dá o desvio padrão de B igual a raiz quadrada de 7,25, que é igual a aproximadamente 2,7. E a variância de C, fazendo a conta semelhante, dá 41,5, o que implica que o desvio padrão de C é a raiz de 41,5, que dá aproximadamente 6,4. Então, qual é a amostra, qual é o atleta mais regular? O atleta mais regular é o que tiver desvio padrão mais próximo de zero. É o atleta B. Por quê? Pois apresenta menor desvio padrão. Tá? Então, o atleta B apresenta o menor desvio padrão. Então, se você quer analisar a regularidade da amostra, você precisa calcular o desvio padrão da amostra. Tá bom? Ok. Vamos supor que em um concurso, o critério de aprovação leva em conta a média e o desvio padrão. E após a realização das 3 provas. Vamos lá, calcula a média e desvio padrão de um candidato que obteve 63, 56 e 64 pontos nas provas. Então, a primeira coisa é calcular a média. Vamos chamar de N as notas. A média das notas será a soma das 3 notas. Né? Então, eu vou somar as 3 notas e dividir por 3. Então, a gente tem 63 mais 56 mais 64 e dividido por 3. Isso vai dar 63 com 56 com 64, 10, 13, vai 1, 6 com 1, 7, com 5, 12, 12 com 3, 18. Então, 183 por 3, e isso aqui dá exatamente 61. Então, a média é 61. Eu preciso calcular o desvio padrão. Para isso, eu calculo a variância, que é, vamos lá. Então, a nota 1 menos a média ao quadrado. A nota 2 menos a média ao quadrado. A nota 3 menos a média ao quadrado, dividido por 3. Então, isso dá 61 63 menos 61, 2. Ao quadrado, 4. 56 menos 61, 5. Ao quadrado, na verdade é menos 5, né? Ao quadrado, 25. 64 menos 61, 3. Ao quadrado, 9. Dividido por 3. Então, a variância deu 25 com 9, 34 com 4, 38 dividido por 3. 38 dividido por 3, isso dá 12. Bom, 38 dividido por 3, né? Isso dá 1, desce 8, sobra 2, 6. Então, dá aproximadamente aqui 12,6. Tá? Então, a variância é 12,6. Então, quem é o desvio padrão? O desvio padrão será raiz quadrada de 12,6, que é aproximadamente 3,54 aproximadamente. Então, a média, né, a média das notas dos alunos é 61 e o desvio padrão é de 3,54. Tá bom? Então, essa é a maneira que a gente tem de calcular média, desvio padrão e variância, que são medidas que nos mostram o quanto a média está dispersando dos conjuntos de dados, ou seja, o quanto a média se distancia do conjunto de dados, ou dos valores desse conjunto de dados. Tá bom? Ok, então, essa foi a aula de hoje. A gente falou aqui de variância e desvio padrão, é um tema bem simples, porém de muita conta. É um tema que exige muito operações algébricas das pessoas que estão tentando fazer. Mas que é de fundamental importância porque são através dessas medidas que a gente consegue dizer o quão regular é uma amostra. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e até uma próxima.